Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio José Nascimento, que é jornalista, executivo, professor de pós-graduação, consultor e mentor, para a gente conversar mais sobre educação e transformação digital. Seja muito bem-vindo, professor José Nascimento. Uma honra tê-lo conosco. Eu que estou feliz, Elisiane. Muito obrigado pelo convite que você me fez. Imagina, um prazer. Para participar do programa. É uma honra estar aqui com vocês para conversar, para debater, para discutir alguns temas que a gente sempre ama, né? Você fez uma apresentação minha e eu gosto de me apresentar assim. Eu sou um aprendiz. Por quê? Uau, porque sim. nesse tempo novo, nesse mundo novo que a gente está, se a gente achar que sabe tudo, a gente está completamente enganado. O Alvin Toffler tem uma frase que ele fala assim, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não souber ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então a gente aprende o tempo todo, a toda hora, com todo mundo. Aliás, eu já conheci um pouco da sua história e do Carlos, que história fantástica, né? De reinvenção, de transformação pessoal, profissional, né? Verdade. É muito bonita, parabéns. Já começamos assim o programa com várias lições, então você já viu que está imperdível. Olha, mais uma vez agradecê-lo aí pela presença e já gostaria de começar perguntando o que despertou essa sua paixão pela educação, pela tecnologia, como que você decidiu seguir por essa carreira tão bonita? Elisiane, eu tenho 3 paixões na vida. A primeira delas é Deus, a segunda delas é a comunicação e a terceira paixão que eu tenho é a educação. E pela educação, essa paixão veio da minha infância. Recente, eu comecei uma aula, um curso de mestrado e no dia que eu iniciei a aula, eu fiz um flashback na minha vida. E como se Deus me levasse lá para o meu passado e dissesse assim, olha de onde eu te tirei. Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas, para dizer para outras pessoas, para jovens, que sim, é possível, vai dar certo, mas depende muito de você. E a minha paixão por educação começou com a minha irmã, Eliane Cristina. A gente morava numa comunidade muito simples no sul do Paraná, na cidade de Fernandes Pinheiro, e depois da aula, eu aprendia as coisas lá na aula e vinha para nossa casa. E a escola era tão pobrezinha que não sobrava nem giz do professor, tá? E eu pegava carvão do forno a lenha lá da minha mãe, aquele pão caseiro maravilhoso, e a gente lá no fundo do paiolzinho que a gente tinha, eu alfabetizei a minha irmã. Daí que vem a minha paixão por educação. E comunicação, Nascimento. Seu Nelson Nascimento, um homem com o 2º ano primário, meu pai, meu mentor, meu ídolo, já foi embora há alguns anos, mas todo dia eu lembro dele. E ele era um cara muito simples, mas era um comunicador por excelência. E a chave, Elisiane, da comunicação do seu Nelson, sabe qual era? Qual? Ouvir pessoas. Ele parava para ouvir. Perfeito. Ouvia um colega simples dele, ouvia uma pessoa na rua, ouvia o doutor que era o chefe dele lá no pomar onde ele trabalhava. Ouvia muito e, naturalmente, quem ouve muito, aprende muito. Aprende muito mais, com E certeza. tem repertório para compartilhar. Uau, vamos falar de inteligência artificial, então? Vamos lá. Quais são os principais desafios que os gestores hoje enfrentam ao integrar inteligência artificial, a IA, nas suas operações, na sua rotina diária? Oi, Elisiane, a primeira coisa que eu quero falar para você e para os seus ouvintes, em relação à inteligência artificial, ao mundo novo. Pós-pandemia, a gente teve um grande processo de aceleração nas nossas empresas. Aceleração do aprendizado, aceleração do conhecimento, mudança, né? O mundo mudou, as empresas mudaram e a gente teve um grande aprendizado. Tá? Agora, a novidade do momento é a inteligência artificial. E o que a gente mais ouve por aí? Ah, você tem que ser o cobra na inteligência artificial. Ah, você tem que saber tudo, você tem que aprender. Se você não aprender, você vai ficar para trás. Calma, gente. Respira. Isso. Muito bom. Sabe? Sim. Calma. Né? Já faço um alerta. Eu não sou um negacionista da inteligência artificial e não sou um apocalíptico para dizer o seguinte, tá tudo errado, vai dar errado. Não. Em relação à inteligência artificial, existe uma palavra. É irreversível. Ela veio forte e veio para ficar nas nossas vidas. Agora, entenda qual é a aplicação dela no seu negócio, no seu serviço e no seu produto. Né? E use a inteligência artificial para quê? Para que ela faça
os trabalhos braçais, tarefeiros que você tem que fazer na sua atividade, para que você use a inteligência humana para gerar novos negócios, novos produtos, novos serviços. O Philip Kotler, que é o papa do marketing, ele lançou um livro agora. Ele escreveu 6 livros sobre marketing 1.0 ao 6.0. E agora, o Kotler não trouxe um livro novo falando sobre IA, porque a gente tem muita informação sobre inteligência artificial. Sabe qual é o novo livro do Kotler? Human to Human. Nossa. Como é que nós vamos criar negócios, produtos e serviços focados em pessoas, né? O Simon Sinek, o homem dos porquês, ele diz o seguinte, que 100% dos colaboradores das empresas são pessoas. Sim. 100% dos nossos clientes, Elisiane, são pessoas. Se você sabe lidar com pessoas, você tem 100% de chance de se dar bem no mundo dos negócios. Então, assim, como é que a gente vai usar a inteligência artificial para que ela facilite, agilize os nossos processos, agilize as nossas vidas, né? Mas usar a inteligência humana para exponencializar, né? Isso. Entender melhor o cliente, conversar, dialogar, aprender, né? A grande arrogância do empresariado nesse momento, principalmente aquele que cresce muito, é não parar para ouvir os seus clientes e não parar para ouvir os seus colaboradores. Perfeito. Tem um ouro, Elisiane, muito grande, né, dentro da mente do ser humano. Basta que a gente ouça o outro. Perceba o seguinte, né? Hoje os grandes donos dos unicórnios, das grandes empresas, você e o Carlos têm convivido com essa massa de gente no Rio, em São Paulo, aqui em Curitiba mesmo, e você vai conversar com eles e eles têm uma coisa que é sensacional. Simplicidade. Verdade. E eles não têm vergonha de falar aonde eles erraram, não têm vergonha de falar os problemas que eles tiveram. E quando eles param nesse grau de simplicidade para dizer assim, fale mais, conte mais, explique mais, eles estão aprendendo e criando novos negócios e novos serviços. Perfeito, Nascimento. Eu gostaria que você trouxesse mais sobre o que a gente vai encontrar nesse livro, uma obra incrível, eu já tive a oportunidade de ler, inclusive, Entre Drones e Dinossauros, que fala exatamente, tem várias colaborações aqui, de vários profissionais, fala exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo, essa transição e a IA e tudo mais, mas que o mundo já mudou, ele não está mudando, ele já mudou e ele vai continuar nessa evolução, como você bem disse, é irreversível, né? O que a gente encontra nessa obra? Elisane, esse livro ele é um resultado de um pouco do meu exercício de vida. Né? Eu falei que eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas e me formei em jornalismo, fui diretor da Globo, fui diretor da Record, há 15 anos dou aula em pós-graduações. E o que aconteceu com o jornalismo? Uma reinvenção. O que aconteceu com o rádio que eu amava mudou. O que aconteceu com o jornal impresso não existe mais. O que aconteceu com a televisão, que eu sou apaixonado por esse veículo, virou YouTube, virou redes sociais. Enfim, o mundo muda o tempo todo, a toda hora, né? E nesse livro a gente fala sobre ambidestria, sobre essa capacidade que você tem de adaptação e readaptação. Eu tenho 56 de idade e ao longo da minha vida, quando eu aprendia, por exemplo, datilografia, o pessoal vinha e dizia o seguinte, chegou o computador. Agora é outra coisa. Eu aprendi fotografia, eles disseram agora fotografia digital. Eu aprendi a usar o fax e o telefone antigo e eles disseram agora é o telefone celular. Eu aprendi a usar as redes sociais e as pessoas dizem o seguinte, Nascimento agora é inteligência artificial. Então, nesse livro é uma combinação dessa jornada minha de vida. Eu coordenei esse projeto juntamente com o professor Alexandre Conte. A gente chamou mais 22 autores, onde a gente fala sobre ambidestria, fala sobre marketing, fala sobre carreira, fala sobre liderança, fala sobre transformação digital. Enfim, a gente fez uma outra coisa super legal. Lembra quando os nossos pais entregavam um livro pra gente e diziam assim, leia rápido e leia o livro inteiro? Sim, exatamente assim.
é o jeito mais é verdade. complicado de você não gostar, de você criar uma pessoa que não vai gostar de ler. E o que a gente fez? A gente condensou em artigos de mais ou menos 10 páginas toda essa gama de temas, né? Temas atuais, tratados por professores, por consultores, por especialistas, por empresários, de uma forma muito leve e de uma forma muito simples. Então assim nasceu Entre Drones e Dinossauros. E a grande mensagem que a gente quer deixar com Entre Drones e Dinossauros é a seguinte: estamos sim em reinvenção, estamos sim num momento de revolução. Agora, o ser humano já passou por vários momentos na sua vida de adaptação, a roda, o fogo, a escrita, Exato. a revolução industrial, enfim, uma série de outros episódios. Vencemos até mesmo uma pandemia, né? E agora o que eu mais ouço falar e que eu levanto a minha voz para dizer o seguinte: respirem, calma, é essa guerra geracional. Ao invés da gente estabelecer uma guerra geracional entre o Nascimento, que é um drone, e o jovem da geração Z, que é o Nascimento, que é um dinossauro, né? Sim, e esse jovem que é um drone, a gente tem que aprender juntos, sentar na mesma mesa, conversar, dialogar e estabelecer, né? O que o menino do piercing, da tatuagem sabe de tecnologia, eu não sei. A agilidade que ele tem, eu não tenho. Agora, tem uma bagagem de conhecimento que nós, dinossauros, temos, que a gente pode colocar na mesa, né? Então, de novo, reinvenção. E com um detalhe, né? E uma mensagem importante: dinossauros, escutem e sentem com os drones. E drones, por favor, chame os tiozinhos, chame os velhinhos, porque é o seguinte: cada vez mais a gente tem menos pessoas nascendo no planeta. Verdade, né? sim. E os tiozinhos vão ficar com vocês por mais tempo, né? O pessoal da geração do meu pai morria com 60 anos, 65. O pessoal dessa geração está vivendo 85 e está jogando um bolão. Exato, a medicina evolui todos os dias e, na verdade, tudo é sobre isso, sobre estar disposto a aprender, a ouvir, a crescer, independente da sua geração. Mas acho que quando a gente para de aprender e para de ouvir, a gente também para de viver um pouquinho, né, Nascimento? Sempre que a gente está, Elisiane, numa empresa, num negócio, onde você para de aprender, como você muito bem falou, a gente parece que a gente vai murchando, a gente vai encolhendo, a gente, né? Então, o ser humano foi feito para avançar, foi feito para crescer, foi feito para progredir, foi feito para brilhar, né? Então, brilhe, né? Se oxigene, busque essa energia vital para a sua mente, para o seu coração, e caminhe em frente, né? Seja seu protagonista, né? Muito bom, muito bem. Bom, a nossa conversa, como você já viu, já percebeu, tá incrível. Inclusive tem mais informações interessantes sobre esse assunto, sobre esse tema maravilhoso. E já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o José Nascimento, que é jornalista executivo, professor de pós-graduação, consultor e mentor, para conversarmos sobre educação e essa transformação digital. Obrigada novamente, José Nascimento, pela presença, viu? Tá sendo incrível. Eu que estou gostando muito, estou aprendendo, né? Essa conversa ela é muito importante, né? Verdade. E você que está aí do outro lado, faça isso também, né? Entre na conversa, participe. Ativamente, né? Ativamente, que eu acho que isso é muito importante. O conhecimento, a chave do conhecimento é isso, né? É isso aí. Esse diálogo, essa conversa é uma coisa que a gente gosta. Muito bom. Eu já quero abrir o segundo bloco falando sobre o líder 7.0. Então, como que você definiria esse líder 7.0 e quais são as características essenciais para liderar efetivamente na era da IA? A grande questão é a seguinte: eu tenho feito falas fortes sobre alguns assuntos. Eu tenho dito que a gente vive neste momento um apagão de liderança nas nossas empresas e nos postos de comando. O meu amigo José D'Amigo Neto, ele diz assim, que tem um blackout na liderança das empresas, e isso é muito triste. Sim. A gente perceber. Verdade. Nós temos pessoas tocando empresas e negócios que estão gerando ansiedade
ansiedade, burnout e depressão. E quando, não raro, até mesmo suicídio dentro das empresas. Sim. Empresas foram feitas para gerar grandes resultados para os acionistas, gerar receita, deixar os seus acionistas naturalmente que mais ricos, mas a que preço? Né? Então, nesse momento onde a gente fala muito sobre a aceleração da tecnologia, da transformação digital e até mesmo do emprego da inteligência artificial, nós não temos que entrar numa paranoia de dizer o seguinte, a IA vai acabar com os nossos empregos. Nós temos que criar o nosso emprego do futuro. Isso. Eu tenho falado que a minha profissão do futuro eu estou criando agora, por toda essa jornada que eu já passei, como a gente falou no bloco anterior. Sim. Quantas coisas mudaram nas nossas vidas? Você vem de banco, e eu lembro quando eu entrava numa agência bancária na minha cidade e que tinha lá 70 pessoas trabalhando. Hoje você entra em qualquer agência bancária, no máximo que ela vai ter de 7 a 10 pessoas. Perfeito, gerente virtual e tudo mais. Isso. mesmo. E hoje você tem o quê? Praticamente um banco dentro do teu smartphone. Exato. Ou no teu cartão, né? Então, transformação e mudança. Eu tenho feito um trabalho para uma fintech paranaense chamada J17 Bank, né? E que é um banco que não tem agências. Totalmente digital. Totalmente digital. Uma tendência né? que não tem mais... Um caminho que não tem mais volta, né? Uma tendência que veio para ficar, realmente. Exatamente, né? E nesse sentido, a gente falou um pouquinho dos livros, né? Na abertura do meu capítulo aqui, Líder 7.0 e Ambidestro no Mundo Disruptivo, eu trago uma frase provocando justamente para essa visão de quem é esse novo líder. E tem uma frase do Minosh Shafik, que é diretor da London School, que ele diz o seguinte, que no passado os empregos dependiam dos músculos, agora dependem dos cérebros. E no futuro vão depender do coração. Uau! Quanto Que mais forte. humanizada for a sua liderança, a sua companhia, quanto mais empática, quanto mais cidadã, quanto mais solidária, quanto mais colaborativa, de novo, as lições da pandemia, né? Mais essa empresa vai ter conexão internamente com os seus colaboradores, gerando grandes resultados, tendo ambidestria, resolvendo o problema da meta do presente, né? Te ajudando a vender, te ajudando a convencer, a defender o seu produto, mas acima de tudo, fazendo ativar o que o Sandro Magaldi e o José Salib Neto, autores brasileiros, chamam de motor 2, que é o motor da inovação. A empresa tem que estar e resolver problemas no presente, mas ter um olhar de antecipação, uma visão do futuro. Isso, você só consegue isso como? Tendo líderes... Uma liderança efetiva e humanizada. Perfeito. Humanizada. E Nascimento, líder 7.0, mundo 6.0, é pra lá que eu vou. Anotações, crônicas e reflexões em tempos de pandemia e o novo normal. O que a gente encontra nessa sua obra publicada, Nascimento? Que legal. Eu tenho um trabalho, Elisiane, que é relacionado ao empreendedorismo e à inovação. Muito antes de se falar nesse tema com profundidade, com a paixão que nós temos hoje, eu já trazia a questão do empreendedorismo a partir de uma pós-graduação que eu fiz em São Paulo com a Babson School. E eu falei o seguinte, eu venho da roça, né? Fernandes Pinheiro. Sim. E eu ia assistir as grandes palestras quando eu estava nas empresonas, na Globo, na Record. Eu fui assistir uma vez o Rancharan, tá? Que é o papa da estratégia, da gestão, o indiano, ao som do Milton Nascimento. E eu falei, maravilha, quantas anotações eu fiz. E sabe o que eu pensei? Como é que as pessoas de Fernandes Pinheiro, de Florestal, vão ter acesso a essa informação? E aí passei a usar as redes sociais para divulgar, para falar de empreendedorismo e de inovação. Comecei com textos, e eu sou apaixonado por TV, por vídeo, e aí eu falei, olha, agora eu vou começar a entrevistar e ouvir pessoas. E aí comecei a ouvir pessoas através do projeto Top de Gestão. Ouvir empresários, eu falo assim, que... Desde a Angel, que é a menina que vende pizza aqui em Curitiba num food bike, ao Mário Gazin, fundador do Móveis Gazin, eu ouvi todas essas pessoas. Ouvi o Alfonso Voit, ouvi o Daniel Scandian, muitos pequenos e grandes empresários contando as suas histórias. Aliás, falando do Mário Gazin, eu tive a honra de escrever agora, recentemente, o prefácio do novo livro do Mário Gazin, que é A Roda Gigante da Vida. E essas histórias inspiradoras, elas mexem, Elisiane, comigo. Quem é o Mário Gazin? De novo, é possível. Eu estimulo você que está do outro lado a empreender, a criar o seu negócio. Mário Gazin é um ex-padeiro, é um ex-sapateiro e um ex-trabalhador rural que vendeu um Jeep que ele tinha para montar a sua primeira loja. Recente, conversando com o seu Mário, eu perguntei para ele, seu Mário, número de lojas? 350. Número de funcionários? 13 mil.
Uau. Faturamento, Elisiane, Uau. você que conhece números, 9 bilhões. Bilhões. É importante. Um Uau. improvável. Incrível. E a gente conversava até fora do ar sobre o jeito simples que ele não perdeu. Né? Mesmo com esse faturamento monstruoso, mas ele continuou falando até os números ali de forma simples. Exatamente. E tudo mais, né? Sem ele falou para mim, quanto está faturando, seu Mário? 9 bilhão, né? E ele me honrou com um convite Uau. muito especial para fazer o prefácio desse livro, né? E em Mundo 6.0 eu peguei todo esse repertório, todas essas histórias, do Ebanks, por exemplo, do Alfonso Voit, e na pandemia eu estava lá, como todo mundo, nervoso e preocupado. Sim, ansioso e tudo mais. E veio uma voz no meu ouvido, escreve um livro. No outro ouvido veio, mais um que você não vai terminar? E aí eu concluí Mundo 6.0 é para lá que eu vou. Então ele veio da pandemia, na verdade, do novo normal, por isso que você até deixou ali o novo normal e tudo mais. Ele é o meu filho na pandemia. Nascimento, quais são as tendências futuras para cursos online, educação digital? Como que você prevê a evolução dessas modalidades? A gente já teve uma mudança brusca, até mesmo na pandemia, eu acho que acelerou muito mais esse processo de ensino digital, à distância e tudo mais, mas como que você vê esse cenário daqui para frente? Olha, olhando para a educação, a primeira coisa é que ela continua sendo indispensável para o crescimento de uma sociedade. Se tem um governo que pensa no progresso do seu país, ele precisa olhar pela educação. E no Brasil, infelizmente, a educação continua sendo relegada a planos inferiores. Quer ter uma empresa de sucesso? Eduque. Chame professores, chame mentores, chame palestrantes, traga gente para compartilhar conhecimento na sua companhia, né? Chame a Elisiane para falar sobre educação financeira, chame o Nascimento para falar sobre empreendedorismo, inovação, recursos humanos, gestão, né? A gente faz um combo, fechou? Gestão, fechou. Né? Mas, aproveitando esse gancho, a educação também passa por um momento muito desafiador no Brasil. Eu acho que a primeira questão é essa, porque a gente é tanta mudança, é tanta transformação que a gente vive um momento que eu chamaria de esquizofrenia, tá? Temos um novo aluno, temos uma nova sociedade de consumo, temos uma demanda nova de conhecimento dentro das empresas, temos novos meios. Agora, como é que nós vamos fazer uma fusão em formato, em conteúdo e em entrega? Não me é palatável, eu não consigo imaginar que alguém que venda um curso de pós-graduação ou de graduação por R$ 49 esteja vendendo qualidade. Então, preste atenção para você não comprar, como a gente dizia no passado, gato por lebre. Agora, a academia atualmente, as escolas atuais, precisam entender, será que nós estamos educando do jeito que a nova sociedade quer aprender, precisa e merece? Será que está fazendo sentido os nossos cursos de graduação, de pós-graduação e de mestrado? Será que não está na hora da gente rever os nossos velhos conceitos e achar um caminho novo? Né? Por exemplo, eu às vezes questiono e o pessoal me pergunta, calma, Nascimento, você inclusive está na academia. E eu digo assim, do bom debate é que a gente faz as transformações. Claro. Então eu quero continuar falando sobre alguns assuntos. Faz sentido, por exemplo, você discutir 15, 20 artigos dentro de um programa de pós-graduação ou de mestrado? Ou será que a gente precisa hiperconectar com a prática e com o mercado, conversar e dialogar? Né? Claro. Naturalmente que na pesquisa de ciência, na pesquisa aplicada, o modelo é diferente. Eu trabalhei dentro de uma empresa de pesquisa. Para se produzir uma pesquisa de semente agropecuária, você vai gastar 12 anos. Eu era boia fria lá, tá? Mas aprendi que leva 12 anos. Mas a gente viu que na pandemia, uma vacina que levava 8, 10 anos para ficar pronta, acelerou em 3 anos. Né? Agora, na pesquisa do debate das humanas, será que a gente precisa ter essa extensão? Ou criar novos meios e novas modalidades? Né? Esse é o lado provocador do professor Nascimento. Então fica aí esse questionamento para você que é dono de escola, você que é professor e você que é educando também, para que a gente traga esses questionamentos para a mesa, para que a gente melhore. E acima de tudo, para quem é da área política, porque nós precisamos de investimentos em educação. Responsabilidade, muito bom. O conceito que a gente falou no primeiro bloco, Human to Human, enfatiza a importância das relações humanas nas estratégias de marketing, né? Como que você vê essa abordagem se encaixando, então, nessa era da IA? Até falamos um pouquinho anteriormente, mas é interessante se aprofundar, como a gente falou, é um caminho sem volta. Como que fica essa visão? Indispensável, né? Aquilo que a gente falou, o cliente, pessoa,
o colaborador é pessoa, o mercado é formado por pessoas. A gente precisa criar um ambiente de confiança. A gente tem aí os novos modelos, né? Temos aí a questão do ESG, temos a questão das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do planeta. Gente, nós temos 8,5 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta, né? Comendo, comprando e gerando resíduos. O planeta chega no mês de agosto e os seus recursos se exauriram. Então a gente vai ter que achar um jeito novo de consumir, vai ter que achar um jeito novo de criar conhecimento, vai ter que achar um jeito novo de acelerar. A gente já fala em carne produzida em laboratório. Sim. E aí isso assusta. Né? E eu venho da roça, no sul do Paraná, na década de 80, o Brasil produzia 100 milhões de toneladas de grãos. Hoje o Brasil produz 310 milhões de toneladas, graças ao quê? À tecnologia, ao cooperativismo, Sim. ao avanço tecnológico em todas as áreas. Né? Na roça, lá no meu tempo, a gente usava cavalo e usava o aradinho. Hoje, eu fui dar aula esses tempos em Toledo, região altamente produtora aqui do Paraná, e eu falei sobre novidades de georreferenciamento, tratores autônomos que estão sendo testados fora do Brasil. E o aluno levantou a mão e falou: professor, a gente já está testando aqui também. Né? Olha só. Está tudo muito mais perto. Sim. Eu falei sobre robótica utilizada no corte de árvores, lembrando que eu usei machado, né? Extremamente rudimental, Manual e eu mesmo. não sou do tempo das cavernas, alguém pode dizer que sim. E lá em Telêmaco Borba, onde tem a Klabin, numa aula de pós-graduação, falou: professor, hoje o tratorista em algumas operações não vai mais dentro da máquina, ele está com o joystick fora e controlando. Por quê? Porque se tiver algum acidente, você não corre risco humano. Então, assim, essa transformação é muito grande. Como é que essa aceleração e essa transformação pode ajudar no mundo dos negócios? Então, assim, mais do que nunca, tecnologia, inteligência artificial, algoritmo, machine learning, para agilizar e acelerar. E o humano, quando possível, e vamos torcer que nós tenhamos humanos com essa capacidade, com muito mais ética, muito mais inteligência, para imputar no mundo dos negócios aquilo que as máquinas não têm. Foi incrível, conversa incrível. Tema extremamente relevante. Obrigado, Elisiane, pelo convite que vocês me fizeram. Obrigado vocês que nos acompanharam. Né? Quero aproveitar para agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa ainda mais aconchegante aí o nosso cenário, e a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam e embelezam realmente o nosso cenário, a mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora um recado para você que é empresário: sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa? Sabia que o seu negócio, a sua empresa, eles podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio? Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você agora, e também no nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!